Olá, queridos alunos e alunas! Chegamos na nossa terceira aula, no nosso terceiro encontro, nossa terceira conversa sobre Sagayana. E a gente vai falar então das últimas 4 novelas. Se você está chegando agora, chegou nesse vídeo e não viu ainda a primeira e a segunda aula, corre lá na playlist do canal que a gente falou de aspectos importantes do livro, que são importantes que você já saiba para poder assistir a aula de hoje. Corre. E para você que já assistiu às aulas anteriores, muito bem-vindo, me acompanha aqui, professora Tuane, na nossa terceira aula. Muito bem, então na aula de hoje a gente vai falar de 4 novelas: Burrinho Pedreiro, Conversa entre Bois, São Marcos e Corpo Fechado. Lembrando a você, então, que a gente tem um material didático, onde a gente tem os resumos das novelas, as descrições, e ele é vinculado a todas as aulas do canal e tem bastante informação, tem questões, tem exercícios, é importante que você tenha ele à mão, certo? Aqui na descrição você encontra o link para ter acesso a esse material, certo? Então, começando a aula de hoje, as nossas questõezinhas para refletir a respeito do que a gente já sabe, do que a gente supõe que a gente possa fazer de conexões aí entre essas novelas. Eu quero saber se você lembra das nossas aulas anteriores, as coisas que a gente já conversou a respeito, das características que já foram tratadas, estilos de narradores, linguagens utilizadas, classificação da obra, tudo isso a gente já trabalhou anteriormente e é importante para as aulas de hoje, para a aula de hoje. E com relação a essas novelas, você já leu? Espero que sim, né? E o que elas têm em comum? O que elas têm de diferente? O que você consegue pensar aí a respeito disso? Guarda aí essa informação que a gente já vai trabalhar ela na nossa aula. Outras questões importantes, características importantes que a gente precisa ver é o que você já sabe com relação a uma fábula. Para você, o que caracteriza uma fábula? Outra definição importante. Para você, o que caracteriza o gênero literário do realismo fantástico ou realismo mágico? Você já ouviu falar sobre esse gênero literário, sobre essa escola literária? Uma escola artística, né? Influenciou vários movimentos artísticos. O que você já sabe? Você consegue pensar em algum exemplo de alguma obra clássica do do realismo fantástico? Conta aqui nos comentários o exemplo de uma obra clássica do realismo fantástico que você pensou aí, tá bom? E aí, para dar continuidade aos nossos estudos, é importante que a gente tenha bem definido o que é uma fábula e o que é, ou o que foi, o que continua sendo o realismo mágico ou o realismo fantástico, ok? Veja aqui as definições comigo. Fábula: texto narrativo breve e oralizado em que os personagens são animais humanizados. Tem caráter educativo e faz analogia com o cotidiano. A mensagem final sempre traz ensinamentos, moral da história. Realismo mágico ou fantástico: movimento artístico surgido no início do século XX na América Latina em resposta à literatura fantástica europeia. Tem como característica marcante o tratamento do elemento mágico ou fantástico de uma forma natural dentro da narrativa, realidade. Então, lembrando que lá na unidade a gente tem algumas questões para você responder e é para você responder elas e compartilhar suas respostas aqui nos comentários, ok? E dando continuidade aos nossos estudos, então, agora que a gente já sabe o que é um realismo fantástico ou mágico, a gente vai ver justamente o que é o regionalismo fantástico. E aí, quando a gente fala de regionalismo fantástico, a gente precisa retomar algumas questões. A gente precisa lembrar que quando a gente fala de América Latina, quando a gente está definindo realismo mágico, a gente precisa lembrar que o Brasil também faz parte da América Latina, não é somente os países hispanos, certo? O que isso significa para a gente? Significa que o realismo mágico também influenciou algumas obras brasileiras. Significa que a gente também tem representantes artísticos nesse movimento. Apesar de não terem sido tão famosos aí como alguns hispanos, como Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges, Mário Vargas Llosa, mas a gente tem alguns representantes, sim. E aí a gente tem Guimarães Rosa sendo aquele gênio que a gente já sabe que ele é
transformando o realismo fantástico em um regionalismo fantástico. E aí, o que a gente tem de característico do regionalismo fantástico? A gente tem aí a figura do curandeiro, sendo o elemento fantástico dentro da história, tratado com naturalidade, ok? Esse elemento fantástico está na figura do curandeiro, e é por isso que a gente chama de regionalismo fantástico. E a gente tem, então, nas novelas de Sagarana, dois exemplos bem característicos do regionalismo fantástico quando a gente fala das novelas São Marcos e Corpo Fechado, porque nas ambas as novelas a gente tem aí um curandeiro ou um feiticeiro que tem um papel importante no desenrolar da trama, certo? E aí é importante a gente lembrar que, assim como no realismo fantástico, no regionalismo a gente também tem esse elemento fantástico sendo tratado de forma natural. Não é nada que espante, não é nada que choque, apesar de não ser tão natural assim para a gente, leitores. E aí a gente vai para os nossos maiores exemplos de fábula dentro das novelas de Sagarana. Mas aqui eu preciso te lembrar de uma coisa bem importante. Você lembra que lá na nossa primeira aula eu te falei que o significado da palavra Sagarana, na verdade, seria algo como se fossem fábulas? Pois bem, isso significa que todas as histórias do livro têm algum aspecto, alguma característica de uma fábula. E isso se desenvolve principalmente na questão da oralidade, certo? A gente tem os narradores te contando as histórias. Lembra disso? Certo. Mas aí a gente tem outras que têm mais elementos que se destacam mais como uma fábula, né? Como, por exemplo, o nosso burrinho pedrez e conversa entre bois, que além de todos os elementos que a gente já conversou, a gente tem também a humanização dos animais aí nessas histórias, né? Que também é um ponto bem característico de uma fábula. E nessas histórias a gente também acaba tendo uma moral da história, né? Lembra também que eu te falei isso na aula anterior, que as histórias desse livro são maniqueístas, que a gente tem sempre a disputa aí do bem contra o mal, que quem é do bem acaba do bem, quem é do mal acaba do mal, pois bem. E nessas duas histórias em específicas, a gente acaba gerando aí uma moral da história, né? A gente tem a questão do bem vencendo o mal nessas histórias, certo? No Burrinho Pedrez, por exemplo, a gente também tem uma referência à história bíblica, né? Como a gente já teve em outras histórias que a gente trabalhou em aula anterior também. A gente tem aí nosso burrinho, 7 de ouros, sendo um dos poucos sobreviventes o que se remeteria à história bíblica do dilúvio, né? A gente tem uma enchente no rio, muitos boiadeiros acabam se perdendo, morrendo, enfim, e a gente tem nosso burrinho 7 de ouro sendo um dos poucos sobreviventes, né? Só 7 de ouros, Badu e Francolin que conseguem sobreviver a essa travessia. A gente também tem aí uma outra travessia, né? A travessia do burrinho, que é essa vontade dele de voltar para sua posição de aposentado, né? Para sua casa, para a tranquilidade, a calmaria da sua vida. E a gente também tem o bem vencendo o mal aí, porque o burrinho é essa representatividade de uma humanidade, na questão da bondade, né? A gente tem muita maldade sendo trabalhada nesse conto. E aí temos o burrinho como o oposto, a representação da bondade. E em Conversa entre Bois, segundo o próprio autor Guimarães Rosa, na sua carta para o seu amigo João Condé, a gente tem aí talvez a grande representatividade de uma mediunidade, né? Que é essa conexão dos bois com o garoto, com o nosso menino tiozinho. Os bois sendo humanizados, pensando, a gente tem até eles conversando sobre um outro boi que era meio estranho, esquisito, porque parecia com os humanos, com os homens. E a gente também tem a questão do bem vencendo o mal, porque no final a gente tem o Agenor Toronho, que era como se fosse um vilão da história, sendo morto e aí vencendo os representantes da bondade, que são os bois, e o menino Tiãozinho. Certo, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui na aula de hoje. E eu te lembro que a gente tem mais a quarta aula do canal, que é justamente uma conexão, né? A gente vai ver conexões entre a obra de Sagarana e a obra Morte e Vida Severina. E eu vou conversar sobre isso com vocês, com o meu amigo Ades Zanardini. A gente se vê na próxima aula, então.
Abraços para vocês, tchauzinho!